Pensa comigo, como é que se faz uma série sobre os criminosos mais famosos do Brasil, sabendo que eles ainda estão por aí e podem muito bem te processar? Pois é, hoje a gente vai entender a estratégia jurídica inacreditável por trás de Tremembé, a série que o Prime Video teve que blindar para ela poder existir. A pergunta de $1 milhão que guiou toda a produção da série foi essa aí. Como é que se conta a história de pessoas reais condenadas por crimes que pararam o país, sendo que elas estão vivas e com os advogados a postos? É um verdadeiro campo minado jurídico e a forma como eles resolveram isso é fascinante. Então, a série Tremembé chegou com tudo, prometendo mostrar um lado ficcional da rotina lá no Presídio dos Famosos, né? O lugar que abrigou algumas das figuras mais conhecidas do Brasil. Mas a grande aposta mesmo, a gente vai ver, acontecia por trás das câmeras. Era uma aposta jurídica. E para botar mais lenha na fogueira, a gente tem a Marina Rui Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, descrevendo a personagem dela como fria, calculista e manipuladora. É uma declaração forte, né? Mas aqui tá o pulo do gato. A atriz faz questão de dizer que a base dela não foi a pessoa real, e sim os autos do processo, os documentos públicos. E essa é a primeira pista de como a série foi blindada legalmente. E essa pista leva a gente direto para o centro do problema. O risco gigantesco de levar um processo nas costas. Dá uma olhada nesses nomes. Não estamos falando de personagens históricos de séculos atrás. São pessoas reais, vivas, muitas delas já em liberdade e todas, com certeza, muito atentas a como suas histórias são contadas. Cada nome nessa lista aí é uma potencial ação judicial de milhões. O ponto principal é o seguinte: a linha que separa a liberdade de expressão da violação do direito de imagem, essa linha é fininha demais. Qualquer escorregada no roteiro, qualquer fala que pudesse ser vista como difamatória, pronto, já era motivo para um processo que podia custar muito caro. E no meio desse campo minado todo, uma figura em especial era vista como a maior ameaça jurídica para a Amazon: Suzane von Richthofen. Pois é, a Amazon sabia que não estava lidando com uma pessoa qualquer. A Suzane já tinha o histórico de ir para a justiça defender seus direitos contra gigantes da comunicação. E o detalhe é, ela não só processa, ela costuma ganhar. E isso, claro, muda tudo. O padrão aqui é bem claro. Desde o crime, lá em 2002, a Suzane tem brigado bastante nos tribunais para ter controle sobre a própria narrativa. As vitórias que ela teve contra a Globo e a Record acenderam um baita sinal de alerta para a equipe de Tremembé. Contra a Globo, a vitória veio porque divulgaram um laudo que era sigiloso. Contra a Record, foi por exibirem cenas da rotina dela. Nos dois casos, ela ganhou. Isso criou um precedente jurídico bem perigoso para qualquer um que quisesse contar a história dela. E o resultado financeiro de uma dessas vitórias foi esse aqui. A Globo foi condenada a pagar R$10 mil de indenização para Suzane. Pode até não parecer muito para um gigante como a Globo, mas a questão aqui não é o dinheiro. O ponto é a prova, preto no branco, de que a ameaça era real e que sim, a justiça podia ficar do lado dela. Esse caso validou toda a operação de blindagem da Amazon. Ok? Então, com um risco tão claro e tão presente, como é que a Amazon foi em frente? A resposta está numa estratégia muito meticulosa que eles apelidaram de esquema especial. A solução foi, na verdade, genial. Em vez de esperar um processo chegar para depois se defender, eles fizeram o contrário. Trouxeram os advogados para dentro da sala de criação. Um time jurídico foi montado só para analisar o roteiro, linha por linha, antes mesmo de qualquer câmera ser ligada. O processo funcionava mais ou menos assim. A equipe criativa escrevia o roteiro e aí passava para o time jurídico, que analisava tudo, cada cena, cada diálogo. O objetivo não era censurar, mas sim orientar, sabe? Achar um jeito de contar a história de forma impactante, mas juridicamente segura. Foi uma parceria entre arte e direito. E é esse tipo de bastidor que a gente adora decifrar aqui no Opa News BR. Então, o trabalho era esse, achar o equilíbrio perfeito. Manter a tensão, o drama da história, mas fazendo pequenos ajustes para fechar qualquer brecha que pudesse virar um processo. Uma blindagem totalmente preventiva. Mas por que tanto trabalho? Por que essa preocupação toda? Bom, isso leva a gente para a última parte da nossa análise. Entender por que Tremembé era uma aposta tão crucial para o Prime Video. A série não era só mais um título no catálogo, de jeito nenhum. Nesse mercado de streaming super competitivo, Tremembé foi pensada para ser uma produção de alto impacto, daquelas que geram burburinho e, claro, atraem assinantes. E para a gente ter uma ideia do tamanho dessa aposta, é só olhar o cenário.
Com poucas outras grandes produções nacionais no radar da Amazon, Tremembé precisava dar certo. Era a grande chance da plataforma mostrar que ainda estava investindo pesado em conteúdo brasileiro de peso. Um fracasso, ou pior, um escândalo na justiça, seria terrível. E por falar no tamanho da aposta, a Amazon divulgou um número bem impressionante de investimento aqui no país. A empresa falou em um investimento total de 55 bilhões de reais no Brasil. Mas aqui tem um detalhe importante. Esse número gigante inclui tudo, desde a loja online até os serviços de nuvem. O valor que foi só para o Prime Video, bom, esse é um mistério. Isso faz com que o sucesso de uma série como Tremembé seja um termômetro ainda mais importante da estratégia deles por aqui. E é assim que tudo se conecta no final. A tal da blindagem jurídica não foi só um detalhe. Foi a peça-chave que tornou essa aposta de altíssimo risco possível. Sem os advogados ali, na sala de roteiro, a série Tremembé muito provavelmente nem existiria. E para a gente fechar, fica uma reflexão. O caso de Tremembé força a gente a pensar qual é o limite na hora de transformar uma tragédia real em entretenimento. É uma homenagem? É exploração? Ou é um direito do público conhecer essas histórias? A resposta provavelmente não é tão simples. Análises como essa são a nossa praia aqui no OPA News BR. Se você curtiu mergulhar nesse assunto, já sabe, se inscreve no nosso canal no YouTube para não perder as próximas. Até mais!